Aleluia. Hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre fé. Repete comigo, fé. Eu sou. Repete, eu sou um homem de fé. Eu sou um filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você chegou, a gente vai ler aqui alguns versículos. E vamos lá, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Versículo 2. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. E agora eu quero que você vá para o versículo 5, por gentileza. Versículo 5. Pela fé, repete comigo, pela fé. Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível, repete comigo, impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, na versão King James fala o seguinte: e que deve crer que Ele existe e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. A nova tradução na linguagem de hoje diz o seguinte: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensam os que procuram conhecê-lo melhor. Repete comigo: buscar, consagrar e conhecer. Sabe, irmãos, aqui a gente vai dar uma pausa nesse versículo 6. Por quê? Porque viver pela fé, uma vida de fé, não é um caminho que nós temos a seguir. Viver pela fé não é uma escolha que você vai ter, eu vou viver pela fé hoje ou não, hoje eu decido não viver. Não, irmãos, se eu e você queremos agradar a Deus, viver pela fé é o único caminho que nós devemos escolher. E sabe o que significa recompensa? A recompensa significa favor, presente, restituição, prêmio, galardão. E sabe, irmãos, aqui a gente precisa estar muito atentos. Por quê? Porque se eu e você decidimos agradar a Deus, o que a gente precisa fazer? Primeiro, crer que Ele existe. Você crê que Deus existe, sim ou não? E a segunda coisa, eu e você precisamos crer que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que se consagram a Ele, aqueles que decidem conhecê-lo. Sabe, irmãos, e aqui eu já deixo a primeira indagação para mim e para você. O ano de 2025 já está no dia 12, quase metade do mês. E aqui eu te pergunto, você tem buscado ao Senhor? Você tem se consagrado ao Senhor? Você tem conhecido Ele de uma maneira mais íntima e profunda? Irmãos, existe uma recompensa do Senhor para nós. Mas nós precisamos decidir. O pastor Daniel falou aqui muito sobre intencionalidade. Eu e você precisamos ser intencionais e decidir de uma vez por todas, viver pela fé, crer que Deus existe, que Ele é real e que Ele vai te recompensar e me recompensar quando nós decidirmos buscar, consagrar e conhecer. Aleluia! E agora eu quero que você vá para o versículo 11, por gentileza, Hebreus 11, 11. Aleluia, Hebreus 11, 11. Diz assim: pela fé, repete comigo, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Agora eu quero que você repete comigo, vamos ler todos juntos aqui, ó. Ela creu que Deus era fiel
para cumprir a sua promessa. Você não precisa ler, eu vou ler de novo. Sara creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E no versículo 12 diz assim: e assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia. Sabe, irmãos, aqui, nesse versículo a gente pode aprender o quê? Que Sara obteve a aprovação, que Sara agradou a Deus, e mais do que isso, Sara viveu o cumprimento da promessa de Deus, porque ela decidiu crer. Crer no quê? Crer em quê? Crer que Deus era fiel para cumprir a promessa. Você tem promessas de Deus? Você tem promessas de Deus? E agora eu te pergunto, irmãos, você crê, mas crê de verdade, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu? Aleluia, glória a Deus. Versículo 17, diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Versículo 18, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. No 19, ele concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha o poder de trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Sabe, irmãos, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui também nesses versículos, porque aqui Abraão está nos ensinando uma lição poderosa, irmãos. Sabe, eu só vou contextualizar você aqui para todos estarmos na mesma página. Eu quero que você preste muita atenção e venha comigo nessa narrativa, nessa história. Abraão, um homem já de idade, recebe uma promessa de Deus. Deus diz para ele: Abraão, você vai ter uma descendência numerosa nessa terra. Eu vou te dar um filho, e esse filho vai se chamar Isaque, e através dele você vai ter uma descendência numerosa nessa terra. E daí, irmãos, esse filho nasce, esse milagre acontece depois de várias coisas e várias incertezas, e esse filho nasce. E aí eu imagino Abraão todo feliz: glórias a Deus, a minha promessa chegou, o filho da promessa. Deus, você é fiel, Pai, você cumpriu aquilo que prometeu. Mas de repente, repete comigo, de repente, num dia qualquer, irmãos, Deus diz para Abraão: Abraão, pega o seu filho, e lá em Gênesis fala assim: o seu único filho, o filho da promessa, e oferece ele para mim em holocausto, sacrifica ele para mim, Abraão. E é interessante porque a Bíblia dá detalhes, e um detalhe muito interessante é que depois que Deus fala com Abraão, a Bíblia fala: na manhã seguinte, logo cedo, Abraão se levantou, preparou tudo e pegou o seu filho e caminhou em direção a quê? A obedecer ao Senhor. E a Bíblia fala que durante 3 dias de viagens, irmãos, imagina a cabeça de Abraão, 3 dias viajando, questionamentos, indagações. Espera aí, mas Deus me prometeu, como eu vou matar o meu filho e oferecer? Como a promessa vai se cumprir? Esse Deus, eu não sei, o que será que Ele tem? Irmãos, eu não sei o que se passou na cabeça de Abraão. Eu gostaria muito de estar lá. Toda vez que eu leio essa história, eu fico me perguntando: o que será que ele pensou? O que será que ele conversava com o filho dele? O que será que se passava na cabeça de Abraão? E aí, irmãos, no meio de tudo isso, Abraão chega ao lugar e ele vê de longe o monte, e aí ele fala o seguinte: lá no Gênesis 22:5, você não precisa abrir, só presta atenção para mim. Ele fala para os servos dele: ei, fiquem aqui, eu e o rapaz iremos adiante, vamos adorar e depois
voltaremos. Irmãos, vai prestando atenção nesses detalhes. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. Ele próprio levou o fogo e a faca. Irmãos, olha o que diz aqui. Enquanto os dois caminhavam juntos, enquanto Abraão e Isaque, o filho da promessa, caminhavam juntos, no versículo 7 diz assim: Isaque, o filho, pergunta para o pai: pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos o fogo e a lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí no versículo 8, meu irmão, olha o que Abraão diz no versículo 8, ei, Isaque, Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meus filhos, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Sabe, irmãos, o que Abraão estava falando aqui no versículo 8? Sabe qual é a essência dessa declaração de Abraão no versículo 8? É a essência, repete comigo, do espírito da fé. Você sabe o que é o espírito da fé? O espírito da fé é crie, por isso falei. Sabe, irmãos, aqui Abraão estava dando a maior prova de fé em Deus, de confiança, de que ele acreditava que Deus era fiel para cumprir aquilo que prometeu. Sabe por quê? Porque ele creu de uma maneira tão intensa, tão verdadeira, tão autêntica, tão segura. E quando ele creu, ele falou: ei, filho, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como, mas Deus vai prover para si o holocausto. Aleluia! Irmãos, isso deveria te empolgar, mas se não te empolga, calma que você vai se empolgar logo, logo. Ei, lá em 2 Coríntios 4,13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Repete comigo, eu criei, por isso falei. Repete comigo, eu tenho o mesmo espírito da fé. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você vá rapidinho comigo para Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos 4,16, por favor. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Você chegou lá, diz amém. Mantém nessa mesma versão, NVT, por gentileza. Diz o seguinte: é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e, assim, alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé, como a que teve Abraão. Pois ele é o pai de todos que creem. Versículo 17, conforme aparece nas escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu. Repete comigo, Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida. E olha o que diz aqui, irmãos: e cria coisas novas do nada. Ei, irmão, se isso não te empolga, irmão, o que vai te empolgar? Irmãos, eu e você servimos a um Deus que nos diz: sem fé você não pode me agradar. E se você deseja se aproximar de mim, você precisa crer que eu sou real e que eu te recompenso, eu te galardoo, eu te premio, eu te abençoo, eu te supro. Oh, aleluia! E ele diz: eu sou o Deus que cria coisas novas, do nada, do zero. Aleluia, irmãos. Como isso me empolga, irmãos. E no versículo 18 diz o seguinte: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Aleluia! Crendo, oh irmãos,
crendo que se tornaria pai de muitas nações. Ei, irmão, não importa, irmão, sabe? Talvez 2025 para você, não sei, para você ou para mim, começou talvez com algumas mais notícias, talvez começou de uma maneira onde as situações não nos dão motivos para ter esperança e para crer que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ei, irmãos, mas eu vim aqui para te lembrar, você tem um Deus que cria coisas do nada, você tem um Deus que é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. E quando eu perguntei aqui, todos aqui disseram que tem promessas. Ei, irmão, então 2025, se prepare para ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Aleluia! E ainda em Romanos capítulo 4, no versículo 21, diz o seguinte, Romanos 4, 21, um pouquinho mais para baixo. Ei, olha o que diz aqui. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Vai para o 22, por favor. Por isso, por sua fé, repete comigo, por sua fé, ele foi considerado justo. Aleluia, irmãos. Oh, glória a Deus. Volta lá, por favor, para Hebreus. Só que agora vai para o capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32. E se você já achou, olha aqui, presta atenção em mim. Sabe, irmãos, esse é o espírito da fé. Essa é a essência do espírito da fé. Esse é o caldo do espírito da fé. Sabe o que é? É crer que Deus fará o que Ele disse que faria. E sabe o que é mais além disso? Falar o que Ele afirmou que fará. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. A essência do espírito da fé é crer que Deus fará o que Ele disse que faria e falar o que Ele disse que fará. Irmãos, a gente precisa sair daqui essa noite, irmãos, com uma decisão. A gente precisa sair daqui hoje decididos. Ei, eu não vou deixar. Eu não vou permitir que a minha mente me sabote. Eu não vou permitir que notícias me sabotem. Ei, eu vou permanecer firme, inabalável, crendo. Aleluia. Sabe, irmãos, a resposta de Abraão a Isaac nos prova isso. E agora eu pergunto para você, pergunto para mim, qual tem sido a nossa resposta? Diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das más notícias. Qual tem sido a sua resposta, irmãos? Quando você descobre que o Pix aí vai ser taxado, que o cartão de crédito vai ser taxado. Irmãos, você serve a um Deus que cria coisas do nada. Irmãos, eles podem taxar o Pix, você vai receber 10 vezes mais Pix, irmão. Qual a sua resposta quando você ouve um especialista falando que o dólar vai subir, que agora o dólar vai chegar a R$7? Irmão, se o dólar chegar a R$10, Deus vai te fazer prosperar de uma forma que você vai comprar dólar, você vai comprar euro, você vai comprar o que precisar, irmãos. Porque você serve a um Deus que cumpre o que promete. Ei, irmãos, ei. Oh, aleluia, irmãos. Eu estou falando isso para você, irmão, mas estou falando isso para mim, irmãos. A gente estava fazendo planejamento de 2025, e aí, de repente, a gente falou, para tudo. Rapaz, o que a gente quer viver, os sonhos que a gente tem. Eu falei, amor, não dá, esquece. É impossível. Olha isso daqui, meu Deus, é grande demais. E aí a gente deixou de lado. E aí no dia seguinte, orando e tal, buscando ao Senhor, sabe o que veio na minha cabeça? Ei, se é grande demais para o seu bolso pagar, se é algo difícil demais para a sua mente conseguir resolver,
Se é algo que talvez na sua sabedoria e inteligência humana você não consegue resolver, esse é o momento onde o Espírito da fé, crer e falar, vai trazer a realidade. A realidade do quê? Das promessas de Deus para a sua e para a minha vida. A realidade de que nós somos supridos em todas as coisas. A realidade de que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Oh, aleluia, irmãos. Você está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32. E diz o seguinte: quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Porque, versículo 33, pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, e repete comigo isso pelo amor de Deus, receberam promessas. Oh, aleluia, irmãos. Irmãos, isso daqui, você sabe quando tem aquele negócio que eu não sei o nome, palavras cruzadas? Quem aqui já fez palavras cruzadas? Sabe, quando tem aquele monte de letras embaralhadas e de repente, você olha ali e salta a palavra que você precisava. Irmãos, olha para isso daqui, pelo amor de Deus, e encontra essa palavra que Deus está te revelando, que Deus está Ei, pela fé, eles receberam promessas. Repete comigo, é pela fé que eu vou receber as promessas de Deus. Oh, aleluia! E o que é a fé, irmãos? A fé é crer com o coração e falar com a sua boca. O que você tem falado, irmãos? Com o seu vizinho? Reclamado do governo? Reclamado da economia? Reclamado do que você ouviu do especialista, do fulano, do ciclano que falou? Ei, irmãos, a gente precisa parar de viver com a nossa mente racional, irmãos. Eu não estou falando de você viver alienado ao mundo. Eu às vezes acho que eu vivo um pouco alienado, porque eu sento em rodas que de repente as pessoas começam a falar e falar. Eu falo, nossa, rapaz, eu acho que eu vivo em outro mundo, que eu não estou sabendo de nada. Mas sabe, em certo sentido eu acho que isso até me faz bem às vezes. Às vezes talvez vai até te fazer bem, fica uma semana sem assistir jornal. E pega esse tempo que você assiste o jornal e lê as notícias, lá na Globo News, na Record News, e usa ele lendo a palavra, lendo as promessas que Deus tem para a sua vida. Às vezes a gente precisa fazer isso, irmãos. Não dá mais para a gente viver nesse nível de fé, irmãos. Não dá mais, não tem mais tempo, irmãos. Deus tem grandes planos, Deus tem grandes promessas, Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Mas se eu e você não decidirmos de uma vez por todas viver pela fé, crer que Ele é fiel para fazer e para cumprir o que prometeu, irmãos, eu sinto muito, você vai continuar entrando por aquela porta todo domingo e não vai viver nada do que Deus te prometeu. Eu sei que isso talvez seja forte, mas você vai sair daqui animado. Fala assim, eu vou sair daqui animado. E a partir de agora, em nome de Jesus, vai lá comigo, por favor, para João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Sabe, irmãos, aqui a gente vai ler o tema que Deus nos deu para esse ano. A palavra de ordem que Deus nos deu para esse ano. Nós vamos ler aqui a promessa que Deus nos deu para esse ano. E se você chegou lá, por gentileza, vamos ler junto na NVT, obrigado. Diz o seguinte, Jesus falando, Ele está falando assim, ó, eu estou indo embora, tá? Eu vou embora. Mas é o seguinte, versículo 27, eu lhes deixo um presente. Jesus está dizendo, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar.
Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Na NVI diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, diz Jesus. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os corações, nem tenham medo. Oh, meu irmão, você quer uma promessa mais poderosa que essa? Você quer uma promessa mais linda do que essa? Irmãos, sabe o que significa a palavra paz? Paz é shalom, repete comigo, shalom. E no hebraico é interessante porque ela tem um significado muito grande, é um significado muito amplo. E eu vou ler aqui rapidamente para você. Shalom é o seguinte: paz interior e exterior, harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros, bem-estar físico, emocional e espiritual, prosperidade, plenitude. E a parte que eu mais gosto, sabe o que é o shalom de Deus? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Sabe, irmãos, quando Jesus fez essa promessa para mim e para você, a gente precisa entender isso. Ele não está falando: ei filho, eu vou embora, mas vou deixar a paz, tá bom? Fica tranquilo que está tudo em paz, tá? Fica em paz. Não, irmãos, quando Jesus disse isso, ele disse: filho, eu vou, mas eu vou te deixar um presente, tá? E nesse presente, nessa caixa com esse presente, sabe o que tem dentro dele para você? Tem paz interior e exterior, harmonia com Deus, harmonia consigo mesmo e com os outros, bem-estar físico, emocional e espiritual, prosperidade, plenitude. Ei filho, na sua vida, nada vai estar quebrado, nada vai faltar, nada estará fora do lugar. Oh, irmãos, isso é poderoso demais, irmãos. Sabe, eu cheguei em casa essa semana, e aí, a casa estava toda arrumada. Nossa, estava lindo assim. Eu não vou confessar aqui, mas de vez em quando lá em casa estava, às vezes, antes, o ano passado, as coisas eram meio bagunçadinhas. Mas esse ano nada fora do lugar, amém, amor? E aí, eu cheguei 6 e pouco, 7 horas, tudo lindo. E a primeira coisa que minha esposa perguntou é: amor, o que você sente quando você vê a casa assim, desse jeito? Toda arrumada, toda tranquila. Irmãos, foi natural. A primeira coisa que eu falei foi: eu sinto paz, eu sinto harmonia, eu me sinto bem. Sabe, irmãos, você precisa entender de uma vez por todas, mais do que isso, você precisa crer que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, crer que Deus é fiel para mudar a história da sua vida, independente de qual seja ela. Irmãos, a gente acabou de ver aqui um homem velho e estéril, uma mulher velha e estéril, mas porque eles decidiram crer de todo o coração, eles obtiveram a promessa de Deus. Ei, irmãos, repete comigo: eu vou crer de uma vez por todas. Eu vou falar aquilo que creio. Oh, aleluia! E sabe, irmãos, eu sei que às vezes isso parece distante para nós. Eu estava conversando com o irmão hoje pela manhã, e falando com ele sobre o significado de shalom e tudo isso, porque eu tinha meditado nisso, e eu confessei para ele, eu falei: olha, lendo tudo isso, e olhando para a minha vida, para a minha realidade, eu confesso que por várias vezes eu duvidei. Eu falei: será que é possível mesmo? Será que dá mesmo para em um ano eu viver tudo isso? E sabe qual foi a minha resposta, irmãos? Sabe qual foi a resposta que a palavra me deu? Ei, filho, você serve um Deus que cria coisas do nada, que Ele muda realidades, que Ele faz de um velho ter um filho. Ei, e que o que
Deus não pode fazer por você. Mas, se eu e você decidirmos crer. Oh, aleluia, irmãos. Sabe por que parece tão distante viver isso? Porque às vezes a gente acredita mais na Globo do que na palavra de Deus. Irmãos, eu recebi uma mensagem essa semana, não vou falar quem foi, mas me mandou uma mensagem desesperado, com uma matéria. Olha, lê isso, pelo amor de Deus. Olha aqui, o negócio do Pix, estuda aí, por favor, eu preciso ver o que vai acontecer, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Irmãos, sabe o que eu nunca recebi? Uma mensagem de alguém alegre, festejando. Ei, olha o que eu acabei de ler aqui em Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades. Sabe por que isso parece distante, irmãos? Porque a gente acredita mais na Record News, mas nós precisamos decidir crer no que a palavra diz ao nosso respeito e falar isso, irmãos. O nosso coração precisa estar cheio de fé. Aleluia. Sabe, existe uma frase que diz o seguinte: os cristãos, em sua maioria, alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, e o seu espírito com um único lanche frio por semana, e se perguntam, por que a fé deles está fraca? Irmãos, hoje, toda semana, todo domingo, chega para mim o relatório pela manhã, tempo de uso do celular. E se você não vê isso, eu recomendo fortemente que você veja, principalmente dos seus filhos. Porque quando a gente fez isso nos adolescentes, meu Deus, irmãos, tivemos uma revelação gigante. Irmão, sabe o que apareceu aqui para mim? Que eu uso o Instagram, uma média de 40 minutos por dia. 40 minutos por dia. O WhatsApp nem lembro, nem olhei. Mas sabe, agora me pergunta, você lê a Bíblia, você se consagra, você busca o Senhor, você procura conhecê-lo melhor, 40 minutos por dia? Pelo menos para equivaler, todos os dias. E aí, irmãos, a resposta está aí. Por que a gente não está vivendo as promessas de Deus? Por que é tão distante eu olhar e ler o que significa Shalom, e olhar para a minha vida e falar, rapaz, isso parece impossível? É óbvio, irmãos. É óbvio. A gente precisa, repita comigo, eu decido, em nome de Jesus, de uma vez por todas, buscar ao Senhor, conhecê-lo melhor, me consagrar ao Senhor. Oh, aleluia! Irmãos, esse relatório aqui do uso do celular vai ser a maior prova que o Senhor vai ter contra as nossas vidas. Sabe por quê? Eu não consigo, eu tentei apagar. Nossa, vou apagar para minha mulher não ver, pelo amor de Deus, que eu fico 40 minutos no Instagram. Não tem como, não dá. Nos adolescentes, eu vou estar aqui, já estou denunciando vocês agora, viu? A gente viu, irmãos, eu fiz o seguinte, falei, eu quero que todo mundo tira print e manda no grupo. Metade de corajosos e valentes mandou. Irmãos, tinha adolescente com 4 horas de Instagram por dia. 4 horas de TikTok, perdão. Pais, saindo daqui, olha o relatório dos adolescentes. Hein? E talvez você se assuste porque o seu fale isso. 3 horas de Instagram, irmãos, adolescentes, jogando 5 horas por dia. Tá tudo bem, irmãos, jogar, adolescente tem que jogar mesmo, tem que aproveitar, tá de férias, aproveita. Ei, irmãos, mas a gente não pode. A gente não pode olhar para a palavra e dizer, rapaz, mas Abraão conseguiu, também ele era o pai da fé, como que eu vou viver? Ei, irmãos, Abraão creu no Deus que ele servia. Oh, aleluia! Então, afinal, como eu vou viver o Shalom em 2025? Repete comigo, como? Aleluia! É pela fé, irmão. É pelo Espírito da fé, crendo com o coração e falando com a sua boca. Sabe, irmãos, mas crê no quê?
Eu vou falar, vou crer no quê? Vou falar o quê, afinal? Você vai crer que Deus fará o que Ele disse que faria. E você vai falar o que Deus disse que Ele fará. É isso, irmãos. É isso. Oh, aleluia! Oh, irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. 2 Coríntios 1, 19. E aqui a gente vai começar a encerrar. 2 Coríntios 1, 19 diz o seguinte: pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos. E, sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Repete comigo, ele sempre faz o que diz. Aleluia! E no versículo 20 diz o seguinte: pois todas, repete comigo, todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Versículo 21, é Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como a sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia, repete comigo, garantia de tudo o que Ele nos prometeu. Ei, irmãos, você quer uma verdade mais poderosa do que essa? Eu e você temos o sim para todas as promessas, todas as promessas, todas as promessas, e mais do que isso, ei, Deus além de fazer a promessa, Ele deixou uma garantia. Você sabe o que é garantia? Quando você vai no banco lá fazer um empréstimo, você vai pegar lá 500 mil reais, aí ele fala, ei rapaz, não sei não se você vai cumprir, hein? Faz o seguinte, você tem uma casa aí no valor, sei lá, de 500, 700, nem sei como funciona. Ah, tenho, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um documento aqui, essa casa vai ficar como garantia, se você não pagar, aí eu pego a sua casa como garantia e quito a dívida que você tem. Ei, irmão, olha a posição que Deus se colocou, olha o compromisso que Deus fez. Ei, filho, ei, filha, eu vou cumprir, eu já dei o sim para todas as minhas promessas em Cristo Jesus, e além disso, eu estou te dando uma garantia, eu vou cumprir tudo o que prometi. Aleluia! O louvor pode subir, por gentileza. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, o autor do livro O Espírito da Fé, Mark Hanks, tem uma frase que ele diz o seguinte: a palavra de Deus é o combustível da fé. A palavra de Deus é o combustível da fé. E isso mexeu comigo, sabe por quê? Porque eu imagine um incêndio, irmãos. Imagine um incêndio, e você chega lá e você joga combustível. O que acontece? Buf! Explosão, chama para todo lado, incêndio para tudo que é lugar. E aí, eu me pergunto, eu te pergunto, e eu fiz essa pergunta para mim: eu tenho enchido o tanque de combustível da minha fé com a palavra de Deus? Irmãos, eu lembrei quando eu tinha um Corsa, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 18, não lembro. Eu tinha um Corsinha assalariado e eu estava devendo, estava nome sujo lá e tal. E aí a grana estava curta. E sabe o que eu fazia? Chegava no posto, e ao invés de encher o tanque, eu falava: ei, põe vintão aí. E aí lá colocava vintão e dava para andar alguns dias. E aí passavam uns 2, 3 dias, o que acontecia? Acabava a gasolina, com vintão você não anda. Naquela época até andava, mas mesmo assim era pouco. Ei, põe dezão aqui para mim. Ei, põe vintão aqui para mim. E sabe o que isso fazia comigo? Me limitava. Sabe, irmãos, quando você não alimenta a sua fé com a palavra de Deus, sabe o que acontece? Isso te limita. Isso não te permite chegar a lugares altos, a chegar a lugares longes, onde o Senhor quer te levar. Ei, irmão, decida de uma vez por todas.
encher o tanque da sua fé, pelo amor de Deus, irmãos. Amém. Aleluia! Ei, quero que você fique de pé, por favor. Fala assim comigo: eu vou encher o tanque da minha fé agora. Então vamos lá, abre a tampa de combustível, que eu vou mandar aqui a gasolina para você. Ei, só presta atenção em mim aqui, pelo amor de Deus. João, ei, irmãos, abre essa tampa da gasolina, pelo amor de Deus, e deixa essa gasolina entrar nesse tanque da fé aí. Pelo amor de Deus, irmãos. Ei, João 14, 27 diz: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Ei, irmãos, você já se imaginou vivendo uma vida sem tropeços, sem tropeçar em enganações, sem tropeçar em coisas pequenas que a gente já deveria estar tirando de letra? Ei, mas gasolina está entrando aí agora em nome de Jesus. Ei, irmãos, isso me empolga. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ei, abre o tanque da gasolina, vai ir mais, vai entrar mais. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Oh, aleluia! 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, amém, mas de paz. Chega, irmãos, chega de confusão, chega de confusão, chega de pensamentos te confundindo. Oh, aleluia! Jeremias 29, 11. Abre aí, vai mais 50 agora de gasolina aí. Ei, diz o Senhor, pois eu pensei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Ei, irmão, o tanque está enchendo aí, sim ou não? Está enchendo, sim ou não? Ei, quanta gasolina cabe aí? Fala para mim. Eu vou mandar mais um pouco. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele em ti confia. Ei, irmãos, é hora de confiar. É hora de confiar. É hora de confiar, porque ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Olha o que diz a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, desse mesmo versículo, Isaías 26:3. Presta atenção nisso. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, as pessoas que confiam em ti. Recebeu aí mais gasolina ou não, irmão? Ei, paz, prosperidade, segurança, descanso. Aleluia! Obrigado, Senhor. Tem mais espaço aí ou não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então vai mais. Olha o que a versão King James diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti.
Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Irmãos, 2025 é o ano de uma vez por todas depositar toda a sua confiança nele. Para de confiar no seu dinheiro, para de confiar no seu trabalho, para de confiar no seu parente rico, para de confiar naquele dinheiro que você tem na sua poupança, para de confiar na economia, para de confiar no governo. É hora de depositar toda a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Mais um pouco de gasolina aí. Colossenses 3,15 diz o seguinte: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Irmãos, deixa a paz dele governar de uma vez por todas o seu coração. A paz dele não é circunstancial, a paz dele não é superficial. Pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Ei, escute a voz do Senhor te chamando, me chamando: filho, filha, deixa a minha paz governar o seu coração. Deixa a minha paz governar as suas finanças. Deixa a minha paz governar a sua casa. Deixa a minha paz governar os seus pensamentos. Eu te chamei para uma vida de paz, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu vou encerrar com isso, irmãos. Eu gosto muito de avião. E quando eu estava ali algumas vezes no aeroporto de Guarulhos, eu vi o maior avião do mundo, o maior avião comercial de passageiros do mundo, um Airbus A380. Irmãos, aquele avião perto dos outros, assim, ó, todos os aviões estacionados, aquele avião perto dos outros parecia um mamute perto de um rato. Aquele monte de ratinho e um mamute. Só para você ter uma ideia, esse avião, ele pesa 575 toneladas de combustível. Sabe qual a capacidade de combustível que esse avião tem? 320 mil litros. 320 mil litros de combustível. E aí você já vai pegando isso pela fé em nome de Jesus. Olha o tanto de combustível que esse avião comporta. Sabe para quê? Para fazer voos altos, para chegar em lugares altos, para chegar em lugares longínquos. E eu te pergunto: ei, quanta gasolina cabe aí? Quanta gasolina cabe aí? Ei! Chega, irmãos! Chega de vintão! Chega de cinquentão! É hora de dizer: Senhor, eu vou encher o tanque! Ei! Aleluia! É pela fé! É pela fé! Irmãos, esse avião, ele comporta numa média de 600, mas pode chegar a 853 passageiros. Eu lembro que eu fui umas 3 ou 4 vezes, passei no aeroporto e eu vi aquele avião. Irmãos, aquilo gerava uma indignação, uma inquietação. Como é possível que uma coisa tão grandiosa dessa e pesada seja capaz de voar? Como? 850 pessoas, 320 mil litros de combustível. E eu lembro que das 3 vezes que eu passei lá, eu falei: eu ainda vou voar nesse avião. Eu quero experimentar o que é voar nesse avião. E em 2022 a gente foi viajar e eu fiz questão, eu falei assim: nem que a passagem seja 3 vezes mais cara, eu vou comprar no Airbus A380 e eu vou viver isso. Irmãos, eu entrei naquele avião.
Só para você ter ideia, tem 2 andares assim, 4 turbinas, é uma coisa gigantesca, colossal. Eu fiquei ali, e aí tem a tela, você consegue ver tudo do avião por fora. E aí, aquele avião entrou na pista e começou a acelerar para decolar. E aí, irmãos, eu fui pesquisar o quanto de força que um avião, como é utilizada a força do avião em cada fase do voo. Então tem a decolagem, a subida, o voo de cruzeiro, a descida e a aterrissagem. Irmãos, o único momento que o avião usa 100% da força é na decolagem. O avião precisa colocar toda a força, toda a potência que os motores têm para tirar ele do solo. Mas olha que interessante, quando o avião chega a 10 mil metros, 10 quilômetros daqui até o céu, ele usa apenas 50% da força que ele tem. Irmãos, o que eu quero te dizer com isso? E pega isso pela fé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, 2025 vai exigir de você sim, força. Força para quê? Para vencer a sua preguiça. Força para quê? Para deixar de lado coisas que tiram a sua comunhão com Deus. Força para quê? Para acordar cedo para orar se não tem outro horário. Força para quê? Para colocar força para se consagrar quando você não tem vontade. Força para quê? Para encher o tanque da sua fé com a palavra de Deus. Só que olha que interessante, irmãos, quando aquela aeronave gigantesca estava lá no céu, eu não podia acreditar. Chegou um momento que parecia que as turbinas desligaram. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, me salva, não quero morrer aqui. A turbina desligou. Irmãos, não fazia barulho. Sabe o que tinha lá em cima? Uma paz. Uma paz. E sabe o que é mais interessante? O avião só estava usando 50% da... 570 toneladas a 10 mil metros de altura, usando 50% da força. Sabe o que o Senhor está nos dizendo, irmãos, nessa noite? Ei, filho, ei, filha, coloque força sim, força para vencer a sua carne, força para morrer para suas vontades, e se encher de mim, encher o tanque com combustível, porque eu quero te levar para lugares altos. Irmãos, essa altura de 10 mil metros, sabe como ela é chamada? Altura de cruzeiro. Sabe por quê? Justamente por lembrar um oceano calmo e azul, sem intempéries para acabar com a sua tranquilidade. Sabe por que esse nome técnico foi dado? Porque o voo de cruzeiro é um voo de estabilidade operacional e técnica. Ei, irmãos, você está com o tanque cheio, sim ou não? Ei, vamos colocar força, irmãos, para decolar essa aeronave, porque o Senhor está a 10 mil metros nos dizendo, filho, eu quero te levar a um lugar de paz, a um lugar acima dos problemas, acima das circunstâncias. E sabe o que é interessante? Quanto maior a altitude para o avião, maior é a estabilidade e melhor é o desempenho dos motores. Ei, um avião não foi feito para andar aqui embaixo, ele gasta muita energia. Você não foi feito para viver no racional e no carnal, isso é baixo demais. Deus está te chamando a viver pela fé, pela fé. Oh, aleluia! Só mais 2 coisas interessantes do avião. Quando o avião está lá a 10 mil metros de altura, sabe o que acontece? O balanço dele é melhor. Lá não tem aqueles balanços que dá medo, que dá um frio na barriga. Ei, será que vai cair? Sabe por quê? Porque lá em cima, na altitude, o ar rarefeito reduz o arrasto, reduz esse atrito, que é a força que resiste ao movimento do avião. E sabe o que é mais interessante ainda? Lá em cima,
lá em cima, nas alturas, é o lugar onde não tem turbulência. Sabe quando você está lá em cima, você não precisa se preocupar, a probabilidade de turbulências é menor. Ei, sabe por quê? Porque a maioria das tempestades e raios ocorre perto da superfície da terra. Por isso, voar mais alto reduz a probabilidade de tempestades. Pega isso pela fé em nome de Jesus. Para de voar raso, para de voar baixo. Ei, é lá que Deus está te chamando. Aleluia! Feche seus olhos em nome de Jesus.